Bom, 76, né? Item 66 da pauta, doutora Andréia, pode. 76, Carlos Lobo. Referente a imposto de renda, no calendário de 2009, omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. Partindo logo aqui para o voto, intimação do advogado. Com relação ao pleito do contribuinte, e que as intimações sejam encaminhadas ao patrono, cabe destacar o teor da súmula CAF número 110, que diz que no processo administrativo fiscal encabe a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Nulidade do lançamento, incompetência da fiscalização. Tendo em vista que a época, né, o mandado de procedimento fiscal foi emitido e assinado eletronicamente pelo delegado adjunto da Receita Federal do Brasil, que pertence à região fiscal diversa do contribuinte. Então, por conta disso, ele alega um vício no lançamento. Nesse ponto, eu cito a súmula CARF vinculante número 6, certo? Que é legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. Portanto, não merece razão os argumentos suscitados. Nulidade e irregularidade do mandado de procedimento fiscal. Mandado de procedimento fiscal, o contribuinte pleiteia a nulidade do auto de infração, uma vez que se baseia em mandado de procedimento fiscal irregular, razão pela qual entende que deve ser considerada nula a autuação. Então, eu digo aqui que o mandado de procedimento fiscal é mero instrumento de controle administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à competência do auditor fiscal para efetuar a apuração do tributo devido, e objetiva principalmente propiciar a administração fiscal federal, planejamento, controle e a gerência das atividades de fiscalização. Com efeito, o artigo 142 do CTN, conferir expressamente à autoridade administrativa a competência privativa para formalizar o lançamento. Assim, por essa linha de raciocínio, mesmo na falha do MPF ou vício na sua emissão e execução, não afetam a validade do lançamento. Dessa forma, não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os elementos concernentes ao lançamento e o auditor fiscal agiu de forma regular e balizou sua conduta dentro das provas obtidas e carreadas ao processo. Assim, não procede às alegações de nulidade do auto de infração. Quebra do sigilo bancário. Eu cito o julgamento do RS 601-314, pelo Supremo Tribunal Federal, julgado em sede de repercussão geral, que ocorreu em 24 de 12 de 2006 e foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa. Cito também a súmula CARF número 35. Assim, não procede às alegações do recorrente quanto à insubsistência do procedimento fiscal por quebra de sigilo bancário. Omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. O recorrente se insurge contra a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada e assevera que estaram plenamente comprovadas as operações de venda mercantis da empresa Lupus Agropecuária Limitada. Aí eu trago aqui inicialmente toda a legislação de regência e especificamente no caso da origem dos valores depositados, assevera o seguinte: o recorrente afirma que todos os créditos listados na planilha depósitos bancários cuja origem não pode ser comprovada têm suas origens comprovadas através de dezenas de notas fiscais de venda de produção da empresa Lupus Agropecuária Limitada, cujos valores foram depositados nas contas correntes da recorrente. Afirma que a empresa Lupus Agropecuária, ao longo do ano calendário de 2009, emitiu dezenas de notas fiscais de venda de sua produção para seus clientes e que, na maioria das vezes, essas vendas eram realizadas a prazo, razão pela qual não houve coincidência dos valores das notas fiscais com os depósitos realizados nas contas correntes do recorrente, no caso. Assevera que, logo após a emissão das notas fiscais em sua contabilidade, debitava-se uma rubrica contábil do ativo realizado, contrato de mútuo, Carlos Luiz Lobo,
comprovadas através das fichas do razão anexadas aos autos, e acreditava-se uma conta de resultado. Ao término do ano calendário de 2009, essa rubrica contábil, informada no anterior, recebeu débitos no montante de R$ 11.685.115,36, montante esse representativo das notas fiscais de emissão da empresa Lucros Agropecuária Limitada. Afirma que, ao término do ano de 2009, foi firmado um contrato de mútuo entre a empresa Lucros Agropecuária Limitada e o recorrente, no valor de R$ 8.600.068.398,17, para completar o montante mutuado em 2009, no montante de R$ 11.685.115,36, foi firmado outro contrato de mútuo no valor de R$ 3.616.724,19. Esclarece que as razões do montante dos contratos de mútuo serem diferentes no valor consignado com o rendimento omitido se refere ao fato de que as vendas realizadas pela empresa Lucros Agropecuária eram feitas a prazo e que nem todos esses valores debitados da rubrica contábil em comento foram recebidos dentro do próprio ano de 2009. Disserta ainda acerca da informalidade dos contratos de mútuo. Cabe inicialmente destacar que não há necessidade de forma solene para a celebração de contrato de mútuo, conforme disciplinado nos artigos 586 e seguintes do Código Civil, que eu cito aqui. No entanto, embora não necessite, em tese, de um maior formalismo na sua perfectibilização, para a constatação da operação do mútuo, necessário se faz a verificação de todos os fatos para análise do contexto probatório que se apresenta nos autos. Essa análise foi bem colocada pela fiscalização por ocasião do lançamento, conforme se infere de trechos do termo de verificação fiscal que abaixo se transcreve. Eu transcrevo aqui alguns trechos e continuo. Conforme se verifica, o fato gerador refere-se ao ano calendário de 2009 e os contratos foram assinados em dezembro de 2009 e início de 2010, sendo que, não obstante o enorme valor mutuado, durante todos esses anos do processo administrativo, o contribuinte não demonstrou o pagamento de nenhum valor, quando uma das características do mútuo é a restituição do que foi recebido por coisas do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Além do que, a Lucros Agropecuária Limitada apresentou receita bruta igual a zero na declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, exercício 2010, ano calendário de 2009. Não obstante as alegações contidas na peça recursal e a documentação acostada aos autos, para que seja afastada a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430, a necessidade de o contribuinte comprovar de forma clara e precisa que valores que transitarem em suas contas de caso na ação fiscal correspondem às referidas operações de mútuo, de modo a trazer aos autos elementos de prova concretos para respaldar as suas alegações, o que não foi feito pelo recorrente de forma eficaz. Não há, no presente caso, uma correlação de valores tidos como não comprovada a origem com os valores indicados no registro de mútuo. A correspondência, a razoável correspondência de valores e datas deve ser feita em linguagem de provas de modo a respaldar as alegações, as razões alegadas, o que não foi demonstrado de forma clara e precisa. Dessa forma, entendo que não assiste razão ao contribuinte devem ser mantido o lançamento. Tributação como pessoa jurídica. Afirma o contribuinte que, no caso de não acatamento dos valores alegados, que sejam consideradas as operações realizadas na conta corrente do recorrente como exclusivamente mercantis, equiparando o contribuinte a uma pessoa jurídica, anulando-se por conseguinte o crédito tributário por erro de identificação do sujeito passivo. No caso em exame, nem durante a ação fiscal, nem por ocasião do processo administrativo, o recorrente trouxe aos autos comprovações concretas relacionando os valores tidos como não comprovados e as operações mercantis realizadas, que permitissem aferir que os valores em suas contas mantidas junto a instituições financeiras representariam operações mercantis da empresa Lucros. E, embora exista a possibilidade de ocorrência, os fatos não foram comprovados dentro do âmbito do processo. Dessa forma, caberia ao recorrente demonstrar inequivocamente que tal situação fática efetivamente ocorreu, que não foi comprovado. Assim, correto o lançamento realizado nos termos do artigo 42 da Lei 9.430.
quanto ao pleito de exclusão sim, isso aqui é exatamente isso que ao pleito de exclusão do valor de 1.000 e tanto, por se tratar de rendimentos já tributados na declaração de imposto de renda, consta que os valores dos rendimentos foram excluídos pela fiscalização, não restando comprovado pelo contribuinte a tributação do montante que pretende a dedução. Porque isso aqui, pelo que eu vi, tinha sido já excluído. As considerações acerca da razoabilidade e proporcionalidade não podem estar no âmbito de avaliação discricionária da autoridade fiscal, que deve cumprir as determinações estabelecidas na legislação tributária. Ressalte-se ainda que os termos da súmula CARF número 2, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Dessa forma, resta incólume o lançamento e a decisão recorrida. A minha conclusão, antes exposto ao conhecimento do recurso voluntário, rejeita as preliminares suscitadas em débito de provimento. Alguma pergunta? Cleberson, você está aí? Estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Você ouviu tudo, né? Acho que só a imagem. Eu estou vendo todos aqui, mas nós não estamos te vendo. Deu uma queda na transmissão. Uma queda na transmissão, perdão. Não foi queda na transmissão, deu uma queda na imagem só. Na imagem. Aí depois retornou todos e a imagem está em HD. Você não. Eu não estou vendo, Cleberson, vocês estão vendo? Não. Não, tá. Eu vou sugerir entrar e sair de novo, pode ser, Cleberson? Posso. Isso, agora estamos te vendo. Vejam. Mas eu acompanhei todo o voto. Tá, ótimo. E você vota? Eu voto eu acompanho a relatora com a ressalva só em relação à incompetência da fiscalização. Eu acredito que a súmula 27 seja a adequada ao caso e não a 6. Para que a doutora Andréa possa avaliar isso. A 6 da lavratura. O que fala 27? Deixa eu ver. O que fala 27? Súmulas. Ah, sim. Em jurisdição diversa, dado domicílio tributário sujeito passivo. Acho que isso serve para mim também, num processo aí que eu fiz. Aqui o delegado, como foi assinado pelo delegado, é um MPF, na verdade, né? Mas não tem nenhuma que fale do MPF, mandato de procedimento fiscal, nenhuma súmula, né? Uhum. Mas das súmulas, a 27 me parece mais adequada, tem uma relação mais próxima, uma conexão com esse assunto, não a 6. Tá certo. É válido o lançamento formalizado por auditor fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa, dado o domicílio tributário do sujeito passivo. Ok. Então, Cleberson acompanhou, né? Acompanho para negar provimento. Raide. Acompanho. André? Eu também. Então, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos lá. 1067 da pauta. 67. Cláudio Lopes. Esse Cláudio me parece que é um advogado e ele intermediava recebimentos de DPVAT, tá? Aí os valores, ele alega, vamos lá, ele alega que os valores são depositados na conta dele, que ele repassa, e é isso aí, tá? Então,
imposto de renda retido, apurou imposto suplementar em virtude de depósitos bancários que o contribuinte regularmente não comprovou. Foi examinado o tempo de estimação no qual foi anexada a planilha destacando os créditos bancários para os quais o contribuinte deveria comprovar a origem. Também foi solicitada a indicação dos processos de DPVAT. Os contratos apresentados demonstram que o contribuinte intermediou em nome de beneficiários o recebimento de seguro DPVAT, porém não foi possível comprovar quais depósitos decorrem do recebimento de seguro DPVAT, as despesas que alega que arcou e o montante pago. Foi intimada a co-titular das contas, esposa do contribuinte, que declarou não ter conhecimento da origem do depósito, pois era do seu esposo. Da documentação encaminhada foram excluídos resgates, bloqueios judiciais, PIS/PASEP, crédito parcelado, estorno, cheques sustados devolvidos. Para os demais créditos não foi possível identificar a origem dos depósitos. Foi lavrado termo de sujeição passiva solidária com a esposa, Maria Thelma dos Santos, pois era co-titular das contas e constou como dependente do autuado nas declarações dos IR de 2008 e 2009. O contribuinte apresentou a impugnação, o DRJ julgou. O que a DRJ fez? Avaliou todos os depósitos relacionados que ele alega de DPVAT e porque ela considera, o que a DRJ considerou? Querendo ou não, tinha prolabore ali envolvido, mesmo que ele intermediasse. Então, para vários depósitos que ele comprovou quem era o beneficiário, que ele só foi intermediário, a DRJ considerou 20% de honorários e o resto ela excluiu, tá? Então, excluiu da base de causa os valores considerados justificados de 10.000 em 2008 e 10.880 em 2009. O sindicato apresentou recurso. Explica que trabalha com obtenção de seguro DPVAT para os familiares de vítimas de acidentes. Muitas vezes adianta os clientes pagamentos dos jazigos, despesas funerárias, aquisição de túmulos, etc. Questiona a cota recorrida que só deu provimento aos depósitos que bateram com os recibos no mesmo dia. Afirma não ser possível a utilização de presunção, pois os depósitos efetuados são de origem conhecida, que não está prevista em lei exigente de apresentação de planilhas com exata correspondência de valores, que sua atividade foi reconhecida pela fiscalização. A origem do recurso se refere a recebimento de honorários de pedidos administrativos judiciais relativos a DPVAT e ressarcimento de despesas funerárias, que eram adiantadas aos familiares. Explica o modo de recebimento dos recursos financeiros, que normalmente recebia os valores do seguro, pagava despesas, depositava a parte dos valores em suas contas. Às vezes depositava cheques endossados e abatia os valores dos honorários e despesas, devolvendo o saldo remanescente aos clientes. Por isso, os valores não coincidem em cada processo de DPVAT. Alega que a documentação citada no acordo recorrido já está nos autos, extrato do processo de DPVAT, recibo de quitação de honorários e outras despesas. Diz ser impossível requerer cópia dos cheques, pois pertence à seguradora, tendo um terceiro como beneficiário. Afirma que separou os documentos pelos itens mencionados na ação fiscal, trazendo planilhamento por amostragem, que comprova a origem dos depósitos. Alega que provou que houve transferência entre contas de mesma titularidade que não foram excluídas da autuação. A decisão de primeiro grau não aceitou, pois não visualizou de qual conta saiu as transferências. Explica que não havia conta debitada. Trata-se de TEDs realizados no momento em que o recorrente ia receber os valores de DPVAT do Banco do Brasil e era feita transferência para suas contas em outros bancos. Diz ter feito novas buscas para encontrar os comprovantes bancários, como o nome dos beneficiários cujos valores recebeu por procuração, mas tais comprovantes são impressos em papel térmico, que se apaga ao longo dos anos. Contudo, encontrou alguns legíveis e os junta. Juntar recibos de quitação, comprovante bancário em nome dos beneficiários, termo e autorização de recebimento, contrato de despesas funerárias. Acrescenta que tinha despesas para prestação de serviço com empregados e honorários catícios pagos a terceiros. Requer em procedência de lançamento e, se sobrar algum crédito, que ele recai exclusivamente sobre honorários recebidos expressos no recibo que sejam batidas despesas para o desenvolvimento da atividade. Pede intimação da pessoa de seu procurador. Bem, recurso admitido. Mérito. Cito o artigo 43. Quanto aos valores de depósito bancário de origem não comprovada, diante da situação fácil apresenta 175 a autoridade administrativa apurou o crédito, temos 42. É o jargão meu inicial para depósito bancário. Referido dispositivo estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos com base no depósito bancário. Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova individualmente a origem dos créditos. E acrescentes que, verificando privilegiando a verdade material, a fiscalização apurada os fatos sempre intimou o contribuinte a esclarecê-los, e somente após é que lavrou o auto de infração. Depositante identificado ou informação de que os valores depositados decorrem de indenização em processo de DPVAT não é suficiente para afirmar que o valor depositado não é rendimento tributável que já sofreu tributação. Deveria ser comprovado a que se refere cada depósito para que fosse confirmado que se trata de rendimento tributável ou não.
Uma vez não comprovado o motivo do depósito, presume-se correntemente tributável nos termos da lei. O próprio recorrente informa que recebeu honorários pelos serviços prestados, o que constitui renda tributável. Da documentação apresentada, não é possível afirmar se efetivamente ocorreu a prestação de cada serviço, quanto foi repassado aos clientes e quanto se refere a ressarcimento de despesas efetivamente pagas pelo contribuinte. Nos termos da lei, presume-se que todo o valor depositado na conta do contribuinte deve ser de honorários ou demais rendimentos tributáveis, já que não restou comprovado que não é. Não pode a fiscalização da RJ ou CARF, à vista de uma alegação genérica de que os recursos têm origem em recebimento de seguro DPVAT de terceiros, deixar de efetuar o lançamento ou dele excluir valores, quando não é possível relacionar os valores depositados com os respectivos recebimentos. Assim se pronunciou a fiscalização. Porém, somente com esses contratos não é possível comprovar os seguintes aspectos: que os depósitos de suas contas correntes realmente são provenientes de recebimento de seguro DPVAT, pois a maioria é em dinheiro e em valores que divergem tanto no valor total da indenização, quanto o valor compactuado de honorários, como também diverge do valor total recebido constante nos recibos de quitação dos processos DPVAT, ou seja, os honorários mais o valor das despesas supostamente pagas em virtude de funerais de jazigos. Após minucioso exame dos argumentos e documentos apresentados juntamente com a impugnação, assim se pronunciou a DRJ. A DRJ analisou todos os documentos que ele apresentou. Há de se considerar como comprovada a origem aludida pela norma legal não é satisfeita por meras alegações, como suposto recebimento de DPVAT, que eram parcialmente repassados aos clientes ou de ressarcimento de despesas adiantados aos clientes para pagamento de despesas, mas pela comprovação da operação que teria dado origem aos recursos, acompanhada da documentação indispensável e inerente, que a descaracteriza como sendo uma aquisição de disponibilidade econômica na acepção que a lei elegeu como fato gerador do imposto de renda. Ou seja, a comprovação da origem, requerida no artigo 42 da 9430, também combinada com o parágrafo 2º do mesmo artigo, tem como efeito inequívoco inverter o ônus da prova os contribuintes que, desse modo, ficam demandados a comprovar que não houve, por meio de depósito bancário questionado pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso positivo, sendo tributável o rendimento, é intrínseco à comprovação da origem o dever de demonstrar aquela aquisição de disponibilidade econômica que já foi oferecida a tributação, seja declaração de ajuste, seja por exclusivamente na fonte, ou ainda que se encontrava parada por isenção ou incidência. Aí a DRJ prossegue falando da comprovação da origem em virtude da atividade profissional exercida. Em relação à alegação de que os depósitos teriam origem de atividade profissional, é importante esclarecer que nada óbvio interessado exerça atividade de obtenção de seguro DPVAT para clientes, e nem que costume efetuar em suas contas bancárias pessoais o depósito de cheques por eles auferidos, repassando o valor líquido dos honorários e adiantamentos efetuados. Porém, tal procedimento não pode ser ligado de forma genérica, em oposição à previsão prevista em lei que exige a apresentação de documentação hábil e idônea que identifique a justificativa de cada depósito questionado no lançamento. Para comprovar os depósitos e créditos questionados pelo contribuinte eram referentes a cheques de pagamento de DPVAT de clientes ou valores recebidos judicialmente relativos a diferentes correções de DPVAT já recebidos, o contribuinte tem que correlacionar cada crédito com o respectivo comprovante de liberação de DPVAT ou diferenças, apresentando também provas dos valores repassados aos clientes e pagamento de despesas reembolsadas por eles. Da mesma forma, caso o depósito seja correspondente ao recebimento de honorários e reembolsos, cabe ao autuado comprovar para cada depósito questionado o valor dos honorários e reembolsos que o compuser e também que arcou com as despesas reembolsadas. Caso o depósito seja composto pela combinação dos casos mencionados anteriormente, deve ser apresentada a comprovação de cada um deles. Ou seja, concluindo, somente quando for possível relacionar o depósito bancário questionado pelo lançamento como oriundo de pagamento de DPVAT, deve ser excluído da tributação o montante comprovado como repassado ao cliente e ou correspondente reembolso de pagamento de despesas funerárias. Neste caso, é considerado como rendimento auferido pelo contribuinte a diferença entre o valor do DPVAT e o somatório do montante repassado ao cliente com as despesas funerárias arcadas pelo autuado. A comprovação da correlação entre depósito e crédito bancário com a liberação judicial de diferentes correções de DPVAT já recebidos também não pode ser acatada quando o extrato de pagamento de DPVAT não possui correlação de data ou valor com o depósito questionado, ou quando o histórico da operação não é compatível com a liberação judicial de valores a terceiros. Vez que o relator da decisão recorrida apurou todos os fatos alegados, aceitando os que considerou comprovados. No recurso, além do que ele juntou na impugnação, o recorrente junta contratos e recibos de prestação de serviço para as famílias Joaquim Mariano, Patrícia Santos, Maurício Tomé de Souza, Luan, André, Emerson, Edivan e Anderson.
Mais uma vez, esclarece ao recorrente que tais contratos comprovam sua atividade laboral. Contudo, não é possível correlacionar os contratos com os valores depositados nas contas, não servindo tais documentos para fazer prova capaz de produzir qualquer alteração no lançamento mantido após certificações realizadas pela DRJ. O que ele conseguiu trazer, que conseguiu provar que aquele contrato é relacionado àquele DPVAT, a DRJ já excluiu, mantendo os honorários. Quanto aos TEDs realizados quando do recebimento do DPVAT, por óbvio, não são transferências entre contas de mesma titularidade, não podendo ser excluídos tais valores. Quanto às despesas de prestação de serviço, essas também não restaram comprovadas, nem foi apresentado livro caixa. Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou o imposto devido, com base no artigo 42, e antes posto, nego provimento ao recurso. Perguntas? Não? Cléberson? Eu acompanho a relatora. Raíde? Acompanho a relatora. Pinheiro? Andréia? Rodrigo? Acompanho. André? É. Eu fico até com pena, sabe? Um pesar assim. Parece que realmente tem muita coisa aqui que é recebendo DPVAT mesmo, mas ele não conseguiu comprovar como é que se deu isso. Não foi muito, talvez, contrato de boca, não sei. Então, negar provimento. 68. 67. 68. Silvana. Aqui é o seguinte. Também é depósito bancário, conforme TVF. Aí ela tinha contas em vários bancos, mas o fiscal só questionou uma conta. A do Banco Bradesco no ano de 2008 e requisitou a comprovação individual de todos os recursos depositados. A contribuinte não respondeu à intimação nem comprovou a origem. Aí apresentou impugnação, no qual alega que os valores depositados por sua conta pertencem à empresa Consult, da qual é sócia. E aí, bom, a DRJ São Paulo manteve o lançamento, negou a impugnação procedente, e ela apresentou recurso. Alega que houve cerceamento de defesa, pois quando intimada, dirigiu-se ao setor de atendimento para entrega de esclarecimentos, mas foi impedida de entregar sua resposta sob o argumento de que os argumentos tinham que ir combinados com documentação relacionada. Isso porque utilizou apenas os termos expressos, já que os documentos se encontravam acostados aos autos. No mérito, afirma que os depósitos não foram individualizados, sendo descumprido pela fiscalização que determina a Lei 9.430, artigo 43, parágrafo 3º. Explica que é sócia da empresa Consult, havendo confusão contábil, tendo sido movimentado sua conta bancária valores da empresa, que foram utilizados para pagamento de despesas da empresa. Alega que não esclareceu individualmente os depósitos devido à falta de individualização pela própria fiscalização. Acrescenta, então ela afirma que não justificou. Acrescenta que a própria fiscalização identificou que os depósitos adviram da empresa da qual é sócia. Argumenta que deve ser buscada a verdade material e a validade da presunção. Exige análise individual dos créditos, como um apontamento dos créditos suspeitos. Cita decisão administrativa e conclui que a autuação deve individualizar cada um dos depósitos considerados não justificados. Aduz ser legal presumir o depósito bancário como renda. Acrescenta a necessidade de haver sinal exterior de riqueza ou ativo descoberto. Entende haver abuso do ato fiscalizatório, pois restou comprovado que os valores em sua conta pertencem a terceiros, evidenciando a interposição de pessoa, devendo os rendimentos serem atribuídos ao terceiro. Questiona a forma de apuração do imposto por arbitramento, pois nunca a renda do contribuinte se constituirá em toda a movimentação bancária, como pretende o fisco. Requer seja declarado nulo o auto de infração. Recurso tempestivo. Preliminar de cerceamento de defesa. Sem razão, o recorrente afirmar que houve cerceamento de defesa. Inicialmente, cumpre esclarecer que a simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o lançamento. A discordância é desprovida da indicação dos motivos de fato, devidamente comprovados, ou direito em que se fundamenta a resignação é entendida como negativo geral, que não configura impugnação ou recurso. Além disso, os contribuintes são obrigados a prestar as informações e esclarecimentos exigidos pela fiscalização. Assim, não adiantava apresentar à fiscalização argumentos desacompanhados dos elementos de prova. Ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído conforme determina o CTN, artigo 142. Toda situação fática que determina a ocorrência foi detalhadamente descrita no TVF, com discriminação de base de cálculo,
cálculo do imposto, fundamentação legal. O sujeito passivo regularmente intimado, foram cumpridos os requisitos do decreto 7235, artigo 10, não havendo que se falar em nulidade ou cessamento de defesa. Acrescente que foi concedido prazo e oportunidade de usar documentos durante a ação fiscal, impugnação e produzir provas. Privilegiando a verdade material, vez que a fiscalização, apurada os fatos, sempre intimou a contribuinte, a esclarecer, somente após a análise dos documentos, esclarecimentos e provas apresentadas ou não apresentadas, que aí nem tem, que a fiscalização lavrou o auto de infração. No mérito, descabido o argumento de que os valores não foram individualizados, conforme termos de estimação fiscal, folhas 72 e 78, e TVF, folhas 92 e 94, foram listados os créditos bancários efetuados nas contas correntes contribuintes junto ao Banco Bradesco no ano de 2008, com requisição de comprovação individualizada da origem dos recursos que possibilitaram cada um dos depósitos. No entanto, a contribuinte não respondeu à intimação, não comprovando a origem dos recursos. Alega que os valores são provenientes de transferências da empresa, da qual é sócia administradora, e que os recursos pertencem à empresa. A fiscalização sabia que parte dos valores tiveram esta origem, demonstrativo número 2. Tanto que intimou a recorrente a esclarecer a que título se deram as transferências e qual o tratamento tributário dado a essas transferências. Tem intimação fiscal, folha 7278, o que não restou esclarecido comprovado pelo contribuinte. Depositante identificado não é suficiente para afirmar que o valor depositado não é rendimento tributário ou que já sofreu tributação. Deveria ser comprovado a que se refere o depósito para que fosse confirmado que se trata de rendimento tributário ou não. Uma vez não comprovado o motivo do depósito, presume-se como rendimento tributário nos termos da lei. Esclarece que o que se tributa não são os extratos bancários ou mesmo os depósitos bancários, mas a omissão de rendimentos por eles apresentados, o qual configura inegável disponibilidade econômica. Cito CTN 43, artigo 43, o 42, para jargão meu, onde eu falo que tem que ser comprovado individualmente cada depósito. Evidentemente, não é todo depósito que configura renda, tanto é que identificou a fiscalização que a contribuinte possuía contas no Banco do Brasil, Banco Real e Banco Bradesco. No entanto, foi intimada a esclarecer apenas os depósitos da conta do Banco Bradesco, listados no TVF de folha 72, no termo de estimação de folha 72 e 78. Contudo, conforme apurado e relatado acima, em nenhum momento a contribuinte comprovou a origem, natureza dos depósitos, seja por ocasião da fiscalização, apresentação de defesa ou recurso. Quanto aos sinais exteriores de riqueza, eu cito a súmula CARF 26, e aí eu considero correto o procedimento fiscal. Então, eu voto por rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Ela fala o tempo inteiro que é dinheiro vindo da empresa, e o fiscal entendeu o que era mesmo. Ele só perguntou a que título foram, e isso ela não conseguiu esclarecer em momento nenhum. Perguntas? Cléberson. Acompanho a relatora. Aide. Acompanho. André. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. O 69, que é meu também. 69. Tá. Esse aqui também é depósitos bancários. Não comprovou movimentação. Tá. Contribuinte apresentou a impugnação. Ele alega só a violação do sigilo bancário e retroatividade da lei complementar 105, erro da determinação do fato gerador, decadência, impossibilidade de presunção legal, comprovação da origem por laudo técnico e pede a realização de perícia. DRJ São Paulo julgou o lançamento procedente. No recurso, ele apresentou recurso, alega cerceamento de defesa por não ele apresentou um parecer técnico. Alega que a DRJ afirmou que tal parecer mais parecia uma peça de impugnação, mas deveria tê-lo analisado. Cita a decisão do CAF no sentido de ser nula a decisão de primeira instância que deixa apreciar provas e argumentos de defesa.
Critica a não aceitação do parecer como comprovação de origem, o indeferimento do pedido de realização de perícia. Alega haver nulidade, pois a prova é ilícita, consistente nos indevidos dados CPMF, quebra de sigilo bancário e retroatividade de lei complementar 105. Diz que entregou os extratos bancários após a intimação que não tem o condão de tornar lícita a prova. Aduz haver vedação de informações da CPMF e argumenta que não foram observadas as regras fixadas no decreto 3724, que a requisição dos bancos deve ser submetida ao controle do delegado e pedido de ser motivado. Diz haver erros de determinação do momento da ocorrência do faturador que deveria ser apurado mensalmente, não em 31/12. Alega afronta ao dispositivo de dispensa de comprovação de pequenos depósitos, pois foram incluídos depósitos inferiores a 12 mil. Afirma que poucos depósitos ultrapassaram tal valor, por isso aí deve ser considerado nulo. No mérito, afirma que os depósitos bancários não sustentam a presunção de omissão de rendimentos, disserta sobre a matéria, afirma que deveria ter os julgadores analisado a razoabilidade da referida presunção. Cita decisões antigas no sentido da necessidade de comprovar sinais exteriores de riqueza. Afirma que foi adotada a presunção relativa como presunção absoluta. Questiona a lei afirmando que é franqueado ao fisco a prova indireta e o contribuinte deve apresentar provas diretas. Diz comprovar a origem de recurso pelo laudo apresentado, que conclui que o valor passível de tributação não representa sequer 10% do apontado pela fiscalização, que o valor transitado pelas contas são apenas movimentação de capital e não representa acréscimo patrimonial. Isso porque ele vai alegar que ele compra e vende bens. Alega decadência dos meses de janeiro, fevereiro e março de 99 e requer seja declarado nulo ou a sua improcedência, o lançamento. Recurso oferecido no prazo legal. Foi oferecido, mas devendo ser conhecido. Preclusão. Quanto às alegações de vedação de uso de dados CPMF, que foram considerados depósitos inferiores a 12 mil e adoção de presunção relativa como absoluta, eles não foram apresentados na impugnação. Mas como eu sempre faço, eu acabo dando algum esclarecimento para o contribuinte. De qualquer forma, cumpre esclarecer que em nada ele tem razão. Quanto ao uso da informação da CPMF, eu cito a súmula CARF 35. Sobre os depósitos de valores inferiores a 12 mil, visto que o recorrente pretende dar à lei interpretação diversa, os depósitos de valor inferior a 12 não são considerados apenas se o somatório não ultrapassar 80 mil, que não é o caso. E quanto à presunção, conforme se verá a seguir no mérito, ela é sim relativa e descabida aos argumentos apresentados. Sendo assim, por isso que eu não coloquei devendo ser conhecido. O recurso não pode ser reconhecido, mas aí eu vou falar em não conhecimento. Eu vou excluir isso daí. Eu vou conhecer e deixo a preclusão. Eu vou tirar esse sendo assim, tá? Ok. Preliminares. Nulidade da decisão de primeira instância. Não há que se falar essencialmente de defesa por não apreciação do parecer técnico. Ao contrário do alegado, a DRJ apreciou sim o parecer de folhas 64 a 99. E cito o trecho do acordo em que a DRJ fala que do parecer, né, ela fala lá, que em pese os esforços expendidos pelo impugnante, o conteúdo do parecer não é capaz de infirmar o lançamento. A questão apresentada à autoridade administrativa é que, embora o contribuinte tenha sido reiteradamente chamado para justificar os valores, suas contas não o fez, visto que se encontra despido de documentos, como já observou o fiscal, a quem foi inicialmente pedido para apreciação. O parecer, na realidade, mais se aproxima de uma peça de impugnação. Não há supedâneo material, trazendo somente considerações e conclusões de cunho meramente opinativo em ataque ao procedimento fiscal. E do senso comum que alegar e não provar é mesmo que não alegar. Portanto, não se descobrir do ônus, presume-se, conforme o artigo 42 da lei, a omissão de rendimentos contra o contribuinte. O julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes para legitimar a conclusão por ele abraçada. Assim, frutíferos os argumentos apresentados no recurso voluntário, questionando as razões de decidir do julgador de primeira instância. Perícia. Correto acordo de impugnação que indeferiu o pedido de realização de perícia, especialmente porque o ônus da prova das operações financeiras é do contribuinte, não do fisco. No caso, não pode ser acolhido o pedido, pois os valores lançados foram apurados com base em documentos, extratos bancários do próprio sujeito passivo, a quem cabia comprovar as origens. Então, o relato da fiscalização é suficiente, cita o Código Civil e fala que não justifica o deferimento, porque só justifica em razão quando for necessário, em razão da natureza técnica do assunto, que não é o caso. Incabível, então, a realização de perícia. Retroatividade da norma.
Não se pode confundir direito material, para o qual deve ser observada a legislação vigente, quanto à ocorrência de fatos geradores e as normas procedimentais. Cito o CTN 144, parágrafo 1º, e este é o escopo da Lei Complementar 105, que ampliou os poderes de investigação da autoridade fiscal. Trata-se de norma que não altera aspectos materiais ou econômicos de fatos geradores anteriores, constituindo-se norma adjetiva, instrumental e interpretativa, que apenas visa elucidar e instrumentalizar a aplicação da lei. Aí cito a 105. Assim, valência da prerrogativa, a fiscalização requer os extratos bancários que foram apresentados pelo próprio contribuinte. Logo, não há que se falar em retroatividade da lei, quebra de sigilo ou prévia autorização judicial. Também descabido o argumento de não observância do decreto, tal, pois todo procedimento administrativo fiscal é autorizado pelo delegado. Apuração do fato gerador. Não há como ser acolhido o argumento de que houve erro na determinação do momento da ocorrência do fato gerador. Como se pode verificar, a nota de infração, os valores foram apurados mensalmente. Contudo, conforme suficientemente esclarecido na acordo recorrido, os rendimentos são apurados por ano calendário. Aí eu cito a lei e cito a súmula CARF 38, que o fato gerador acontece 31 de dezembro. Decadência. Aí é porque ele quer decadência apurada mensalmente. E aí, a regra de decadência tal. No caso, o rendimento submetido de tributação justa nominal, a data de ocorrência do fato gerador corresponde a 31 de dezembro de cada ano calendário. No presente caso, a despeito de ter ocorrido ou não fraude, o fato gerador mais remoto ocorreu em 31 de 2 de 99, começando nessa data a fluir o prazo decadencial de 5 anos, aplicando-se a regra 70 de 150, parágrafo 4º mais benéfica. Assim, a fiscalização teria até 31 de 12 de 2004 para efetuar o lançamento. Como a ciência ocorreu em abril de 2004, por qualquer regra, não há que se falar em decadência. Mérito. Aí é o meu citação padrão de depósitos bancários. Eu vou lá pro alega ainda o recorrente que comprova a origem dos recursos pelo laudo apresentado, que conclui que o valor passível de tributação não representa sequer 10% do apontado pela fiscalização, que o valor transitado pelas contas são apenas movimentação de capital e não representam acréscimo patrimonial. Consta de referido laudo que a movimentação bancária decorre de operações negociais de compra e venda de bens diversos, realizada com expectativa de lucro, equiparada às praticadas por empresas. Aparentemente, o que se quer é o reconhecimento da atividade mercantil e a equiparação à pessoa jurídica para fins de tributação, conforme laudo, pois tal alegação não foi apresentada na peça impugnatória ou no recurso. Eu estou considerando que o laudo que ele insiste que deve ser aceito foi uma parte da impugnação. Contudo, e do recurso. Contudo, mesmo que acatado o referido argumento, ele não pode ser acolhido. Aí eu cito o regulamento do imposto de renda e falo que para a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, tem que apresentar cumulativamente os requisitos: exploratividade não individual, com habitualidade, com fim especulativo e lucro, e manter a escrituração contábil completa e manter sob salvaguardo os documentos comprobatórios das operações, o que não foi o caso. Aí citei trecho da consulta COSIT sobre isso. Vê-se, portanto, que a equiparação à pessoa jurídica não é apenas uma faculdade do contribuinte, mas sim um dever dele, caso seja equiparada à empresa individual, devendo no ato adotar todos os procedimentos contábeis fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas, o que não se verifica no presente caso. Não há como estabelecer o nexo causal entre os valores depositados nas contas e a alegada atividade mercantil, portanto, correto procedimento fiscal. Concluo por rejeitar as preliminares, afastar a decadência e no mérito negar provimento ao recurso. Perguntas? Aqui, Miriam, só para sugestão. Pode falar. Pode falar, eu estou ouvindo, é que eu estou correndo, fazendo a ata aqui. Não, só sugestão em relação... Eu vejo que às vezes você... que quando fala da perícia, se aborda considerando que os auditores fiscais possuem o devido conhecimento. Eu considero. Sim. Mas nós estamos tratando aqui do colegiado que não é só composto por auditores fiscais, né? Não, mas eu estou me referindo ao lançamento e não ao julgamento. Mas a perícia não seria para o lançamento, a perícia seria necessária para o desenvolvimento do processo aqui, né? Para o esclarecimento do processo. Então, o que você sugere? Não, só ter esse cuidado que, na verdade, é melhor falar julgador, né? Se o julgador tem um conhecimento... Então, eu vou colocar, considerar auditores fiscais e os julgadores.
É porque quando está na delegacia de julgamento... isso É, só tem válido. fiscal, é. E os Mas julgadores, eu acrescentei a palavra julgadores. Aí, bom, o julgador tem que avaliar isso, né? ok. É diferente de estar na DRJ. É porque eu estava me referindo ao lançamento, mas eu acrescentei a palavra julgador. Mas a perícia é no contencioso, não é no lançamento. É, Não, a perícia é exatamente para o julgador, se o julgador se sentir... tá. Então, considerando que os julgadores possuem devido conhecimento especializado, legislação, ok. Mudei para julgadores, ok? Só aqui quanto a essa equiparação, né, da pessoa jurídica também, eu achei manter escrituração contábil completa. É o que está na parecer da COSIT lá, por isso que Não, diz que deve adotar todos os procedimentos contábeis, não é isso? Em livro, você tem. Não é a mesma coisa, porque pode ser presumido, né? Só para observação, mas não vai mudar nada o resultado, mas só a questão de algumas afirmações, às vezes podem causar uma impressão. Não é que precisa manter a escrituração completa. Mas completa, eu vou tirar a palavra completa. Tem que observar os procedimentos da pessoa jurídica, mas isso. a pessoa jurídica pode ser presumida. Eu tirei a palavra completa porque fica subentendido o livro a escrituração contábil pertinente. Ok? Isso, a escrituração contábil pertinente à opção de tributação. Né? Certo, perfeito. Tirei a palavra completa. Mais alguma coisa? No mais, não tenho nada. Acompanho. Acompanhou? Raide? Acompanho. Andréia? Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar os preliminares, afastar a decadência no mérito negar provimento. O último aí, o 70, que ainda era de hoje de manhã, Andréia, seu. 70, João Antônio. Também a auto-infração de imposto de renda, referente ao ano calendário de 2009. Omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. Passando para o voto. O recurso voluntário não se insurge contra os rendimentos da atividade rural. Questiona a legalidade do lançamento tributário a partir da utilização dos registros de depósito bancário em face da transferência do ônus da prova ao contribuinte e assevera que a falta de comprovação gera produção absoluta. O início do procedimento fiscal ocorreu em 20 de 6 de 2011, com o envio ao domicílio fiscal do senhor João Antônio Ferreira da Rocha do termo de início do procedimento fiscal para que o contribuinte apresentasse extrato bancário e documentação comprobatória dos recursos depositados em sua conta. Entretanto, decorrido o prazo, não houve manifestação por parte do fiscalizado, razão por que foi emitido o termo do TIF número 01, também sem resposta. Dessa forma, foram emitidas requisições de informações financeiras. Diante da resposta das intimações financeiras, foi emitido o TIF 02 e, em resposta, o contribuinte enviou o telegrama informando encontrar-se em tratamento de linfoma, o que dificulta a coleta da documentação solicitada. Posteriormente, o contribuinte apresentou carta-resposta com algumas informações e documentos, conforme se destaca no item 18 do termo de verificação fiscal das folhas. Com a continuidade do procedimento fiscal, foi emitido o termo número 3, solicitando várias justificativas e comprovações, o que não foi atendido, motivo porque foi emitido o termo número 4, reiterando a exigência não atendida no termo anterior e acrescentando nova exigência. Em 15 de agosto de 2012, foi informado à fiscalização o falecimento do sujeito passivo, ocorrido em 7 de junho de 2012. Em prosseguimento aos trabalhos de fiscalização, identificou-se nos extratos bancários diversos depositantes de valores creditados, bem como favorecidos de débitos e transferências realizadas. Constatou-se que as movimentações bancárias ocorreram entre contas mantidas pelo sujeito passivo e seu cônjuge Roseli e seu irmão Joel, que administravam em família a atividade rural.
A partir das informações foi elaborado o demonstrativo de valores creditados a serem comprovados em contas bancárias de João Antônio Ferreira da Rocha, além dos demonstrativos indicados no item 28 do termo de verificação fiscal. Foram ainda efetuadas várias diligências para que os intimados apresentassem comprovantes de depósitos créditos efetuados em contas do senhor João Antônio Ferreira da Rocha ao longo do ano de 2009, com os esclarecimentos da natureza dos referidos créditos. Por fim, foi lavrado auto de infração contra o espólio de João Antônio Ferreira da Rocha por omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada, com base no artigo 42 da Lei 9.430. Conforme se verifica dos presentes autos, logo após o início do procedimento fiscal, a fiscalização já havia sido comunicada acerca do óbito do contribuinte, tanto que as intimações foram lavradas em nome do espólio e em nome dos depositantes das contas examinadas. Inicialmente, cabe ressaltar que o legislador federal estabeleceu a presunção legal de omissão de receita de rendimentos caracterizado em virtude da existência de depósitos bancários em relação aos quais o titular da conta regularmente intimado não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, e eu cito aqui o que determina a lei. Com efeito, o ônus da comprovação da origem dos recursos depositados em conta bancária constitui uma obrigação de nítido caráter personalíssimo, visto porque a presunção do artigo 42 é relativa desde que o titular regularmente intimado não comprove a origem dos recursos. Nesses casos, o ônus da prova não é transmitido ao espólio, inventariante ou herdeiro. Na forma como conduzido o procedimento fiscal, na forma improcedente o lançamento tributário com base no artigo 42 da Lei 9.430. Tal entendimento encontra-se, inclusive, estimulado no verbete de número 120 deste Conselho, que diz que não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em cumprimento ao artigo 42 da Lei 9.430, quando dirigida ao espólio relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta bancária. Por isso, eu deixo de analisar as demais questões, recursar e retroceder desnecessária para o desvio do julgamento, onde o exposto conhece do recurso voluntário e do provimento para tornar insubsistente o lançamento. Alguma pergunta? É só para entender aqui, depois do falecimento ainda foram intimados os parentes e herdeiros, é isso, doutor? O contribuinte já não tinha sido intimado, não. Ele foi intimado, né? Não respondeu, obviamente. Aí não, foi mas eu acho que eu entendi. A minha pergunta talvez seria: quando foi o primeiro demonstrativo de valores creditados a serem comprovados em contas bancárias? O primeiro demonstrativo, ele foi emitido para o contribuinte vivo ou já para o inventariante e herdeiro? O primeiro não foi bem um demonstrativo, né? Foi uma intimação para poder apresentar extrato, alguma coisa, foi para o contribuinte que não estava falecido à época. Tá, mas a senhora fala em demonstrativo de valores creditados, já as folhas 20, 31, 20, 32, já depois do falecimento. Exato. Então, eu tive a impressão que o primeiro demonstrativo mesmo, para comprovação de depósito, foi enviado apenas após o falecimento. Sim, para poder comprovar os depósitos, sim. Eu tive a impressão que essa é a pergunta do Dr. Kleber. Aquele demonstrativo para poder comprovar, sim. Sim, então, foi caracterizado a falta de comprovação da origem por meio de uma intimação quando o contribuinte já estava falecido. Estava falecido, tá. Isso que é... Porque o problema não está na lavratura do auto, né, quanto expõe, sim na intimação, né? Da minha parte, eu acompanho.
Ok. Raide. Acompanho. 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 André. Ok. Então, item 70 por unanimidade, dar provimento ao recurso voluntário. Chega por hoje, vou interromper a gravação.